A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas do Senhor. Aqui quem vos fala é o servo do Senhor, Anderson, mais conhecido como Andinho Oliver. E o que eu quero trazer, a mensagem para vocês, é no livro de Oséias, ao qual o Senhor, ele desabafa com Oséias. Ele faz um desabafo muito interessante com Oséias, ao qual ele simboliza um casamento, mas um casamento que ocorreu. É algo verídico, é algo verdadeiro. Deus ele chega para Oséias e desabafa com Oséias a respeito de adultério. Deus desabafa com Oséias a respeito do povo que está adulterando. E Deus ele começa a palestrar com Oséias e ele começa a dizer para Oséias que as suas esposas, Judá, Jerusalém e a amada Israel, está o traindo, está adulterando contra ele. Deus então começa a fazer alguns comentários com Oséias e algumas perguntas para Oséias ao qual ele nem responde por causa do fato dele não ter tanto conhecimento. Mas Deus faz com que Oséias sinta a mesma dor de rejeição, de traição ao qual ele está vivendo, ao qual o povo faz com que Deus viva. Mas o amor de Deus pela humanidade é tão grande, que este sentimento ao qual Deus quer repudiar as suas três esposas não é tão grande quanto o seu amor. E nem tão grande quanto o seu perdão. Deus diz assim para Oséias se casar com essa mulher. E o nome de uma das filhas de Oséias, Deus pede para que ele ponha o nome dela de Lo-Ruama. E ele vai dizer, porque eu me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Ou seja, tirará a impureza, o pecado, a idolatria do povo. Deus começa a conversar com Oséias e pede para que ele dê os nomes dessas meninas, ou seja, as três esposas. Ele disse, olha, põe o nome da outra de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Deus está com um sentimento de rejeição. Deus está com um desejo de rejeição, de largar, de abandonar, de deixar para lá, de dar a carta de divórcio, como melhor dizendo, de repudiar. Aí, Deus fala com Oséias acerca disso e ele, rapidamente, fala assim, olha, Lo-Ruama é a minha esposa e a outra esposa que eu quero que você ponha o nome é Lo-Ami. E tem uma outra também que eu estou aqui analisando no livro de Oséias. Ele começa a conversar com Oséias acerca dessa covardia que as três esposas fazem com Deus. Oséias, então, ele começa a vivenciar o que Deus estava vivendo. Ele se casa, ele tem as filhas, né? E a sua esposa o trai com o seu melhor amigo. Ele vai e vende para o seu melhor amigo. Na verdade, a sua esposa o trai não com o seu melhor amigo, a sua esposa o trai. Mas ele pega e vende para o seu melhor amigo. E Deus fala assim, Oséias, negativo, filho, você está fazendo algo errado. O que eu quero passar para você é que você deve perdoar a sua esposa. Você deve permanecer ao lado dela. Vai lá, compra ela de volta. Deus não fez um casamento para que você se una e depois se separe. Seja por qualquer motivo.
Jesus, quando ele chega para pedir água à mulher samaritana, ela rapidamente diz assim: olha, este poço é do nosso pai Jacó. E eu não deveria nem falar com você, porque eu sou samaritana e você é israelita. Você vem de outra banda, melhor dizendo, você é de outro povo, você é de outra língua. E Jesus fala assim para ela: mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, se você soubesse, mulher. Aí Jesus traz a ela a perspectiva de uma mudança de vida, de uma transformação. Jesus fala com ela sobre a água, que é uma mudança. Porque ele é a água viva, ele muda, ele transporta, ele faz trazer vida. Ele, com um bate-papo com ela, ele pergunta a ela pelo seu esposo: olha, mulher, você sabe por aqui o meu bate-papo com você, eu quero saber onde está o seu esposo. Ela diz assim: olha, Senhor, eu não sei, eu não tenho esposo. Ele diz assim: olha, dissestes bem, porque já teve 5, inclusive até o seu, que agora está aí contigo, que você está com um amante, não é seu. Ela rapidamente se toca e fica abismada, fica perplexa, porque ela vê que é um profeta que revela toda a sua intimidade. E ela fica tão perplexa que, acredito que se fosse no dia de hoje, ela fala assim: meu Deus, já saiu no YouTube, já está no Facebook, está no WhatsApp, já mandaram assim a mensagem correta, correndo para ele. E ele falou assim: mulher, é por isso que eu estou conversando com você a respeito da água, da mudança, da transformação. Porque você está vivendo no pecado. Você já teve tantos maridos e amantes que você não consegue viver uma libertação. O sentimento de Deus com Oséias e com as 3 cidades chamadas Jerusalém, Judá e Israel era esse: de rejeição, de abandono. Deus se sente abandonado pelas suas esposas, Jerusalém, Israel e Judá. Porque ao qual ela, no momento, ela vai viver uma idolatria, ela vai se deitar com outros deuses que o próprio Deus está falando. E aí? O sentimento de Deus era de repudiá-las, de abandoná-las, de largá-las. Mas o seu amor incondicional faz com que ele vá lá novamente resgatar ela. E aí, amados? No livro de Gênesis capítulo 20, Abraão diz que Sara é sua irmã. E Deus rapidamente se revela com aquele rei e diz assim: ei, nem pense em tocar nesta mulher, porque ela é casada. Ela é casada. O que eu quero dizer para vocês, amados? Que Deus não é a favor do divórcio. Seja o que tiver ocorrido, Deus quer que nós o perdoamos. Porque nós o adulteramos o tempo todo, quando o negamos, quando mentimos, quando enganamos, quando traímos os nossos esposos, os nossos filhos, quando por baixo dos panos roubamos nas nossas empresas, onde trabalhamos, dá jeitinho de ganhar dinheiro sem ser uma forma trabalhosa. Isso é uma forma de adultério contra Deus. E mesmo assim ele ainda nos perdoa. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, no final do capítulo 7, Paulo vai dizer que a mulher está ligada o tempo todo ao marido enquanto ele vive. Deus só deu o poder de separação para a morte em uma união. Nem ele mesmo se tomou para separar algo. Por isso que ele vai dizer: o que Deus une, o homem não o separe. Numa conversa no Mateus capítulo 19, Jesus dialogando com os fariseus, que na verdade houve uma discussão, que eles disseram assim: olha, Moisés deu permissão para darmos carta de divórcio. Ele vai dizer assim: sim, pela dureza de vossos corações, mas no princípio não é assim. Palavras do nosso Senhor Jesus. Ele traz o primeiro amor, a primeira existência, a existência de tudo, a transformação de tudo. Ele diz assim: olha, no início não era assim.
Deus olha para o homem e diz assim: ei, ele está sozinho, fazemos para ele uma adjuntora, uma ajudadora. Deus não fez as ajudadoras, fez a ajudadora ao tempo. Olha a conotação vocal de Deus para dizer assim: façamos para o homem uma adjuntora. Uma. E serão não dois, mas uma só carne. Olha, você não tem como separar a carne. Se você corta a carne no meio, ela continua sendo carne. Só muda o nome, vai se tornar bife, mas continua sendo carne. Se você corta o frango, continua sendo frango. Só vai mudar o nome, é coxa sobre coxa, mas é frango. É frango. Ah, eu tirei a asa, mas é frango. Continua com gosto de frango. Ah, não, olha só, eu peguei a 100, mas continua sendo carne. Só vai mudar a qualidade da carne, mas ainda continua sendo carne. Uma só carne. Da mesma situação, da mesma coisa. Do mesmo gado, continua sendo carne, não mudou. Você não tirou a coxa do boi e se tornou frango? Não, se tornou carne, continua sendo carne. Você não tirou a coxa do frango e tornou ela carne? Não, ela continua sendo frango e carne. Continua sendo frango e carne, ou seja, ela continua sendo carne de frango. Ela não vai mudar. Não tem como, amados. Então, queridos, o que Jesus veio nos dizer é que nós temos que perdoar. Perdoe. Jesus, quando disse para aquela mulher adúltera, quando chegou ao monte, que todos queriam apedrejá-la e diretamente disseram assim: olha, Jesus, ela foi pega no ato de flagrante. Tem testemunha. Não é história, não é balela, aqui não é conversa fiada, ela foi pega no ato, nós vimos, tem testemunha aqui. E naquela época era normal, era tradição que a testemunha fosse junto para que ela pudesse ser a primeira a apedrejar. Jesus se agacha e começa a escrever, mudando a história não só daquela mulher, mas de todos os seus acusadores. Ele fala assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Rapidamente, amados, nenhum deles, inclusive a própria testemunha, não a apedreja. Ele olha para eles e olha para ela e diz assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: não sei, Senhor. Ele disse: nem eu. Vai e não peques mais. Ou seja, volta lá atrás, acerta onde você errou e de lá para cá só olha para o alvo, que sou eu, Jesus. Mude a sua vida, muda o seu caráter, muda a sua história. Chega de acusações de Satanás na sua vida, amados. Chega. Sinto falta daqueles casamentos duradouros que a pessoa chegava assim, um idoso, 40, 50 anos de casado e morria e o marido ali ainda. Eu sinto falta disso. Deus ainda quer fazer milagres. O próprio livro